Boa tarde a todos. Essa é nossa pesquisa sobre movimentos abolicionistas. Nosso grupo é formado por José Humberto, Matheus Henrique, Luiz Augusto, Natanael Franca e Saulo Vieira. Nosso tema do grupo é sobre Mahoma Gardu Baquaquá. Ele foi um homem africano, né, sequestrado e escravizado por traficantes negreiros. E Bacoacó foi nativo de Zongu, na África Central, atual municipalidade de Jongu, no Benin. Ele trabalhou no Brasil como cativo, contudo conseguiu fugir para Nova York em 1847, onde ele garantiu sua liberdade. Sua biografia foi publicada pelo abolicionista estadunidense Samuel Mora em 1854. Bacoacó nasceu em Diogo, atual Benin, entre 1800 e 1830. Ele veio de uma família muçulmana de proeminência local. Até hoje, ele foi o único relato direto descoberto de alguém que foi escravizado no Brasil, conseguiu sua liberdade, escreveu a própria biografia e se engajou na luta abolicionista. Por isso, é uma autobiografia tão importante. Publicada em 1854, seu relato foi fundamental pois revelou detalhes das operações de tráfico negreiro da época. Quando adolescente, ele participou das guerras de sucessão em Daboia, como carregador junto com o irmão, onde foi capturado e em seguida resgatado. De volta para Zugu, Mohammad se tornou serviçal de um funcionário local, talvez o chefe de Sorocou, que ele chamava de rei. Ocupando o cargo de confiança junto ao rei, ele se tornou alvo de inveja e foi aprisionado em uma emboscada. Assim, foi embarcado num navio negreiro em 1845 e levado para Pernambuco, no Brasil. Bacoacá esteve em Pernambuco por cerca de 2 anos. Ele foi escravizado por um senhor que era padeiro, por quem foi brutalmente castigado. Trabalhou nas construções de casas, carregando pedras, aprendeu português e chegou a exercer funções como escravo de tabuleiro. Ele também foi vendedor externo, que era uma função normalmente reservada a escravos de confiança e inteligentes. A dureza deste tratamento que ele recebia fez com que ele novamente tivesse vício do álcool e até tentasse suicídio. Levado para o Rio de Janeiro, foi incorporado a uma tripulação do navio. Uma remessa de café para os Estados Unidos em 1847 foi o seu passaporte para a liberdade. O navio que chegou a Nova York em junho foi abordado por abolicionistas locais, que o incentivaram a fugir dele. Após a fuga, no entanto, foi preso na cadeia local, e apenas com a colaboração dos abolicionistas, que meio que facilitaram a fuga da prisão da prisão, impediu com que ele fosse levado novamente ao navio. Foi então enviado ao Haiti, onde passou a viver com o reverendo Jude, que era um missionário batista. Convertido e batizado em 1848, Bacoacá retornou aos Estados Unidos devido à instabilidade política que o Haiti vivia até então. Estudou no Colégio Central de Nova York, em McGraw-Ville, por quase 3 anos. Em 1854, foi para o Canadá, no mesmo ano em que sua bibliografia foi publicada. Não se sabe ao certo o que acontece com o Bacoacá depois de 1857. Ele estava até então na Inglaterra e havia recorrido à Sociedade da Missão Livre Batista Americana para ser enviado como missionário à África. Para a gente entender o que aconteceu com ele aqui no Brasil, né, quando ele estava aqui, é importante a gente saber o que estava acontecendo no nosso país na época que ele estava aqui, né? O que acontecia era que o Brasil tinha acabado de se tornar independente e estava acontecendo os 3 reinados, no qual o primeiro reinado ele se caracterizava pelo período da formação do Estado brasileiro. O regime de governo era uma monarquia constitucional, cujo chefe do Estado era Dom Pedro I. E falando sobre economia no primeiro reinado, os principais produtos exportados eram o açúcar, o tabaco e o algodão, além de ter também um intenso comércio de pessoas escravizadas. O período regencial, né, que foi o segundo, depois do primeiro reinado, ele aconteceu entre 1831 e 1840 no Brasil. Ele foi um período ali intermediário que foi necessário até que o príncipe tivesse idade para ser coroado imperador do Brasil. Isso ocorreu com o golpe da maioridade, que deu fim ao período regencial. Dom Pedro II se tornou o imperador do Brasil com apenas 14 anos. E depois do período regencial, veio então o segundo reinado, que corresponde ao período de 23 de julho de 1840 até 15 de novembro de 1889. Esse período foi quando o Brasil esteve sob o reinado de Dom Pedro II.
Ele foi caracterizado principalmente como uma época de relativa paz, né, entre as províncias brasileiras, e nessa época teve a abolição gradual da escravidão e terminou com a Guerra do Paraguai. A história dele se passa no Segundo Reinado, período ao qual no Brasil se tornou vigente a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Mas ele mesmo assim foi escravizado porque passou pelo país um pouco antes da validação da lei. A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em setembro de 1850, decretando a abolição do tráfico negreiro no Brasil. A lei foi acompanhada de medidas de repressão a essa atividade, fazendo com que o tráfico negreiro tenha deixado de existir efetivamente a partir de 1856. Ela foi resultado de anos de pressão dos ingleses para que o tráfico negreiro fosse extinto. E como criação artística, nós optamos por criarmos uma montagem com elementos que lembrem a história de Bacoaquá.